Graça e paz, irmãos. Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Europa na Graça. Esse é o episódio número 21. Chegamos ao número 21, já passamos a barreira dos 20. E hoje, o nosso convidado mais do que especial é o pastor Neylon. O pastor Neylon é pastor da Igreja Videira, em Bristol. É um homem muito querido, um servo do Senhor. E nós queremos dar as boas-vindas ao pastor Neylon, ao Jorge, nosso co-host. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E passando a linha do 20º, né, podcast, eu me sinto privilegiado aqui. Sou um dos milestones aqui do podcast de vocês. Obrigado pela honra de estar aqui hoje. É uma bênção. Que vai ser uma bênção o nosso papo. Amém. Obrigado, Dan. Obrigado, pastor. Alegria estar com vocês aqui, sabendo que o Senhor ele tem coisas lindas e maravilhosas para falar conosco e nos ensinar, né? Amém. Maravilha. Pastor, como diz na minha terra lá no Brasil, aqui a gente gosta de começar do começo. Então vamos começar do começo. A gente sempre gosta de começar com a pergunta sobre o seu começo na vida espiritual. Como se deu a sua conversão? Como é que se deu o chamado do Senhor, né? Quando o desejo de passar a servir ao Senhor? Conte para nós um pouco. Eu fui a terceira geração de uma família que foi salva, né, no Brasil. Meu avô foi o primeiro que veio para o Evangelho. Minha mãe já foi criada num lar cristão e eu já sou a terceira geração, né, praticamente. Foi meu avô primeira, minha mãe segunda, eu sou a terceira dessa linhagem de pessoas que cresceram no Evangelho. E, interessantemente, eu sempre achei que eu não tinha um testemunho para dar, né? Porque eu nunca pude falar, eu tive na droga, eu tive nisso, eu fui endemoniado, eu fui aquilo. E é interessante que meu filho estava falando isso para mim, o que eu vou testemunhar? Eu falei assim, você vai testemunhar o quanto que é bom não participar dessas coisas ruins. Então, eu tive essa vida, né? Assim... Mas é interessante que você mencionou essa questão para o ministério, né? Eu lembro que a igreja que eu estava era uma igreja mais tradicional. E assim, ou você era o líder do jovem, ou você era o obreiro, né? E não tinha muitas essas coisas. Quando eu fui para a universidade, cheguei lá, tinha um grupo de jovens que eles chegaram em mim e falaram assim, não, nós queremos convidar você para estar com a gente na célula, né? Aí eu pensava comigo assim, que célula? Como? Eu trabalho o tempo todo, eu faço a faculdade, né? Não tem tempo para essas coisas. E aí eu descobri que esses meninos eles iam fazer a mesma coisa, trabalhavam durante o dia, a universidade à noite. E aí depois que saía da universidade, eles iam fazer a cela. Tipo assim, a cela deles era 11 horas da noite. Uau! Começava a cela. E eu achava que eu já estava assim, no outro nível, né? Eu descobri que eu não entendia nada. Mas o que mais impactou é porque cada jovem ali, eles estavam comissionados a levar alguém para conhecer o Senhor. E eu me senti tão inútil, né? Eu falei assim, sou crente a vida toda, 20 anos já, e nunca levei ninguém ao Senhor. Eu preciso mudar de vida, né? Então foi assim, aquele impacto para mim, e eu comecei a conhecer o pessoal da Igreja Videira. Então, quando eu cheguei na Videira e eu vi esses jovens, que 11 horas estavam lá, eu cheguei lá, era um evento point. E eles tinham lá aproximadamente 30 pessoas da universidade no evento point deles. Uau! E assim, na hora que aqueles jovens oravam, eles oravam com paixão, com intensidade. E eu pensei assim, eu preciso mudar de vida. E eu percebi que eu era um crente que não era frutífero, eu era um consumidor. E crente funcional, né? Você precisa mudar de vida. Crente funcional. E em Goiânia, pastor? Você era de Goiânia? Isso. Em Goiânia também, né? O núcleo da célula lá era do lado da Universidade Salgado de Oliveira. Não sei se tem algum ouvinte nosso aqui que é dali. Vai ter um monte. Era um cubículo lá. E engraçado que o pastor Antônio também foi mais ou lá. menos isso, né? O pastor Antônio também foi na universidade, né? Mais ou menos parecida a experiência dele. Ele contou pra gente aqui no podcast. Que bênção, pastor, que bênção. Agora, você sabe que, só abrir um parênteses, o que o senhor falou de nascer num lar evangélico e achar que não tinha experiência,
é uma dor que vários pastores dos 20 e poucos, dos 21 episódios que nós fizemos, é uma dor de vários pastores. Fala assim, poxa, eu nasci na igreja, eu não tive nenhum testemunho assim, de falar, eu fiz uma coisa, outra. Agora algo impactante, né? Não teve muitos. Mas o diabo usa isso para acusar, né? Talvez você está aqui com a gente e você vai sentir, poxa, eu não tenho nenhum testemunho impactante, eu não posso ser bênção na vida de ninguém. E é interessante que o diabo, o principal aspecto que ele vai usar é de tentar neutralizar o nosso sacerdote universal de todo crente, que você foi chamado, né, para ser um instrumento de Deus aonde você está. Então, se você é crente, ele vai usar que você não tem testemunho. Se você é mundano, ele vai usar que você não tem autoridade porque você é mundano. É quem sou eu para falar? Então, ele não vai perder o tempo. Então, eu quero te falar, não se deixe enganar. O Senhor já planejou você, sonhou com você. E a Bíblia fala que antes de que você estava formado no ventre da sua mãe, todos os dias da sua vida já estava planejado, né? Já estava sonhado. E esses sonhos são maravilhosos. Nós podemos passar aqui dias e dias contando aquilo que o Senhor tem feito, né? Quando a gente decide falar que sim, usa-me, Senhor. Amém. E dentro desse aspecto, pastor, o senhor teve alguma influência para o ministério? De alguém, de algum familiar, alguém da sua família? Teve alguma influência que te levou para... Caramba, eu vou para o ministério. A minha influência era a célula. A minha célula mesmo. É tão interessante você perguntar disso, porque apesar de ser criado no lar cristão, eu sempre tive muita vergonha, nunca gostei de falar em público, sempre achei difícil essa barreira. Eu lembro que a minha célula, quando eu chegava lá, eu falava assim, nossa, esse irmão aqui tem coração de pastor. E eu olhava assim, meu Deus, de onde esse povo tira? Né? E todas as vezes que eu ia para a célula, eles falavam de novo, eu quero ser igual o Neylon. E eles tinham orgulho de estar de mim, e eu não tinha. E eles acreditaram em mim, viam coisas que eu não via. E aquelas coisas que a minha célula via em mim, começou a se concretizar, começou a ser consolidada no meu coração. Então, andar com um povo que tem um olhar de Deus vai fazer muita diferença naquilo que você torna. Então, toma cuidado com quem que você anda. Se é uma pessoa que não crê em você, não acredita em você, se não vê o que você tem de chamado de Deus, né? Cuidado, porque o diabo pode estar usando esse ambiente, né, para poder te esterilizar. Então, a minha célula foi benção demais. E foi interessante quando eu comecei a liderar a célula, né? Os irmãos que eram líder perto de mim tinham a mesma convicção, né? E eles profetizavam, eles ministravam na minha vida. E assim, não foi de um dia para a noite, não, irmão. Foi andar assim de 2 anos, 4 anos, né, com os irmãos. E eles falando e falando. E quando ia orar comigo era isso, Senhor, eu quero ter o coração igual ao do Ney. Eu falo assim, meu Deus, esse irmão não entendeu, né? E é interessante porque até hoje, né, quando eu tenho a oportunidade de estar ministrando no meio da nossa igreja aqui em Suínda mesmo, todas as vezes que eu pego o microfone, eu sinto o amor da congregação comigo, né? Os irmãos têm um carinho especial comigo e eu faço assim, Deus me cercando, né, de todo lado. Não tem jeito de escapulir. Então você precisa andar com homens de Deus, pessoas que enxergam da forma que Deus enxerga, porque isso vai determinar, né, a base do seu ministério. Então, hoje eu tenho a minha influência dos irmãos de célula. Né? Maravilha. Os irmãos. Você precisa estar cercado de pessoas que acreditam. Eu posso só, nessa mentalidade aí que o pastor está falando, de você tem líderes que motivam você a avançar, e isso é interessante, porque em certos lugares, às vezes na igreja, em certas igrejas, a pessoa vê o outro como um rival, né? Será que ele vai ser pastor antes de mim? Será que ele vai ser obreiro antes de mim? Será que ele vai... E a célula é nesse ambiente que, como é um organismo vivo e vai sempre se multiplicar, então líderes precisam ser formados. E não se vê isso como uma rivalidade, né? Porque na verdade, nós celebramos, né? É natural, né? Então, tanto que tem uma festa, o pessoal come. Vai abrir uma igreja, aleluia, vai abrir uma igreja, vai abrir outra célula, aleluia, mais uma célula. Então, isso é verdade. Encorajado a celebrar a multiplicação. É verdade, isso é muito bom. Porque é uma outra visão, né? É um outro mundo para nós.
nós alegramos com cada igreja que abre, né? Eu lembro do pastor Aloysio, né? A Igreja Assembleia de Deus começou a abrir um mega prédio lá do outro lado da esquina, né? E algumas pessoas falaram, não, mas uma igreja aqui do lado, o pastor Aloysio falou, glória a Deus, nós temos que ter mais, né? Que haja mais. Que haja mais. Então, nós temos esse coração como igreja, nós celebramos. E se a gente puder ajudar, nós estamos lá para ajudar. Né? O pastor Luiz tem essa questão, ele fala assim, o que nós podemos ser bênção para esse povo, né? Vamos orar por eles, vamos ajudar. E se precisar, até financeiramente, nós ajudamos. Né? Nós temos muitas igrejas aí que não é videira, que anda conosco, né? Na vinha, porque nós temos esse coração de querer ver os irmãos crescendo e avançando. Né? E é uma bênção isso, realmente uma bênção. Porque o reino, é maior do que denominações, né? Sim, sim. Teve uma vez que nós estávamos numa reunião de vários pastores lá no nossa igreja em Suíça, e estava tendo uma reunião dos seminários. E aí eles começaram a chamar a gente lá para dar uma entrevista para os alunos lá do seminário pastoral. E eu lembro uma vez que eles falaram, né, pastor, como que é, né? Por que você está aqui e tudo? E aí eu estava explicando para eles aquela coisa daquela semente da tâmara que eles acharam que tinha mais de 1000 anos e ela nunca tinha germinado. E aí eles trouxeram a semente para um ambiente que era apropriado, né? E a semente germinou com mais de 1000 anos de idade a semente. E isso fala da nossa vida. Quando você está num ambiente, né, que é apropriado, você tem que frutificar, tem que florescer. Se você está num lugar onde o ambiente não é adequado, não vai ter crescimento, não vai ter multiplicação, não vai ter frutificação. Então, você precisa de estar num ambiente cercado, apropriado. O ambiente ou te puxa ou te empurra, né? Tem que ser. Tem que escolher. Tem que escolher. Pastor, agora, aí você teve essa experiência lá em Goiânia, você começou a participar da célula, isso começou a queimar no seu coração, os irmãos começaram a profetizar palavras na sua vida que te motivaram, assim, que queimaram o seu coração para o ministério pastoral. Agora, quando que veio a decisão de mudar para o UK, para o Reino Unido? Eu fazia comércio exterior lá na Universidade Salgado de Oliveiras, estava me formando para algo assim mais acadêmico, né? E chegou um momento que eu barrei com a questão do idioma. E aí eu pensei assim, ou eu aprendo inglês ou eu aprendo inglês, porque não tem jeito de você ser profissional de comércio exterior, né, falando inglês. Mas eu já tinha dedicado a minha vida. Eu falo que às vezes, né, as pessoas entregam a vida dela para o Senhor Jesus e consagram ao Senhor Jesus, e aí ela pertence ao Senhor Jesus. No meu caso, a minha mãe me consagrou para Jesus, depois eu me consagrei para Jesus de novo, e depois eu reconsagrei para Jesus de novo. Eu sou 3 vezes dele. E eu falava, Senhor, seja você, né, o que vai me conduzir, que seja o Senhor. E quando eu vim para a Inglaterra, o meu alvo era aprender inglês e voltar para o Brasil e trabalhar na área de comércio exterior e seguir minha carreira e tudo. E quando eu fiz o curso de inglês aqui na Inglaterra, eu passei 6 meses mudo. Né? Lembra que você estava falando um pouquinho antes dessa nossa estarmos aqui ao vivo, né, online, ou gravando, a questão do incentivo para aprender inglês. E o pior problema meu é porque eu sabia que o meu inglês era horrível, né? E eu sabia que eu não queria passar vergonha, então eu ficava mudo, eu ficava calado. E aí eu vejo que essa é a situação de muitos dos brasileiros aqui, porque você, às vezes, tem um idioma limitado, você evita, né? Como no restaurante brasileiro, faz compra com os brasileiros. Se tiver gente que trabalha com brasileiro, você arruma o seu carro brasileiro, vai no dentista brasileiro, vai na farmácia onde tem um brasileiro, vai procurar um contador que é brasileiro, e aí vai, né? Essa questão toda desenvolvendo. Não te condeno por causa disso, mas isso é horrível para quem quer aprender o idioma. E eu lembro que teve um dia que eu falei comigo assim, não, se eu quero aprender esse negócio aqui, eu vou ter que chutar o pau da minha reputação, né? Vou ter que realmente romper com essa barreira do idioma. E, interessantemente, eu tinha um amigo que morava comigo lá no apartamento brasileiro, em Londres, quando eu vim fazer o curso de inglês, e ele estava mudando para o Brasil. E quando ele estava nessa mudança, ele perguntou, Ney, você me ajuda a levar minhas malas para o aeroporto? Porque, você sabe, em Londres a gente não tem carro, a gente usa o metrô.
Então, quando a pessoa precisa de alguém, ela vai de metrô carregando as malas. E ele tinha lá simplesmente 6 malas, que ele estava indo de volta com a mudança e tudo. E eu fui com ele, no meio do caminho, a gente recebe uma ligação de uma pessoa que estava lá no aeroporto, que queria nos encontrar, porque ela queria achar alguém que estava indo no voo tal, que era o meu amigo que estava indo, para entregar algumas coisas para essa pessoa, entregar para um amigo dela que estava sendo deportado no mesmo voo. E aí, quando eu cheguei lá, era a Barunca, minha esposa, que hoje eu sou casado, né, tenho 5 filhos. E é interessante, a Bíblia fala que Ló, ele foi abençoado enquanto ele orava pelos amigos, né? Eu falo para você, vale a pena ajudar os amigos. Eu estava ajudando meus amigos, não tinha intenção nenhuma de achar esposa, Deus me deu a esposa lá. Então tá aí a dica. Deixa eu perguntar, como que você conheceu o Baruca nessa história toda? Mas ela falava português, pastor? Ela falava um pouquinho de português já? Ela já tinha contato com português? Não, Nadinha. E era interessante porque eu estava com a intenção de abrir uma cela lá na minha casa. Então eu chamei ela para um aniversário, que seria o meu evento ponte para começar a primeira cela, né? E aí ela veio, né? E eu tinha convidado os alunos lá da escola também, tinha lá uns tailandeses e um monte de coisa. Mas, assim, o que foi interessante nessa jornada, porque mesmo com a Barunca, e que me ajudou muito com o inglês, porque ela me tirava da zona de conforto, porque eu tinha ou eu conversava em inglês ou eu não conversava, não tinha meio termo. Então, a primeira dica, se você quer aprender inglês de verdade, você precisa de se inserir num ambiente onde você não tem escape, entendeu? Porque se tiver escape, você vai para a zona de conforto. Pastora Márcia fala que a zona de conforto é uma maravilha, só que nada acontece lá. Então, se você quer aprender inglês, saia da sua zona de conforto e se coloca. E é interessante que pastor Luiz, quando ele vai falar da aliança de Deus com Abraão, ele usa esse exemplo, né? Ele fala que Deus coloca Abraão para dormir, e aí ele faz uma aliança com ele mesmo, ele passa no meio do sacrifício, enquanto Abraão estava dormindo e fazia aliança. Por quê? E aí ele lança essa pergunta que eu acho muito boa, porque Deus precisava de colocar ele numa zona onde não tivesse jeito de ser rompido. Porque se Abraão tivesse fazendo parte da aliança, o que ia acontecer? Ia dar mal, porque ele ia falhar. Então Deus tirou ele fora desse cena e falou, não, vou me colocar numa arapuca aqui, sem beco, sem saída, porque ou eu cumpro a aliança, ou eu cumpro a aliança. Percebe? Então Deus, ele se submeteu a isso, ele não precisava, mas ele colocou. Então, você, para aprender inglês fluente, você tem que se colocar nessa posição. Mas tem uma outra coisa que eu preciso falar. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, pastor Giles, nós conhecemos lá em Goiânia, pastor Giles. E ele falou, Neilo, você é casada com uma estrangeira, não é por acaso, o Senhor tem um propósito nisso. E eu criei nessa palavra. E quando nós viemos, nós tivemos um encontro com Deus. E o inglês quebrado, ruim, daqueles. Minha esposa aprendeu, você sabe, minha esposa foi no Brasil e ela emergiu lá no meio dos crentes, lá da videira, e ela aprendeu a falar inglês, assim, de um dia para o outro. Nós estávamos no batismo dos 3.000, a minha esposa estava lá no encontro, e ela falou assim, Deus, eu não quero receber o dom de línguas estranhas, eu quero receber o dom de português. Uau. E foi interessante que ela foi embora para casa, minha irmã falou uma coisa lá de uma fofoca, e ela já entendeu tudo. E aí, o Senhor abriu os olhos dela. Minha esposa lê e fala em inglês fluente que as pessoas não conseguem entender como que uma estrangeira consegue ler, escrever e falar tão bem quanto ela. Eu não conheço nenhum outro que fala no nível dela. Entendeu? Então, o Senhor inglês ou português? O português. Não, e só para abrir um parênteses, você está falando minha esposa, que o pessoal acha que ela é inglesa. Na verdade, ela é tcheca, não é isso? É da República Tcheca, né? Da República Tcheca. Uau. E aí ela fala português fluentemente. Mas aí, quando nós chegamos na Inglaterra, eu não precisava mais falar inglês, porque minha esposa falava português fluente, né? Eu estava livre dessa questão. Então, meu inglês ficou estagnado. E eu lembro que nós tivemos um encontro com Deus, o pastor Giles falou assim, não, você vai pregar. E eu entrei em desespero, porque eu falei assim, como que eu vou pregar com o inglês tão limitado que eu tenho? O meu inglês era muito pior do que o seu, George, muito pior do que o do Dan, muito pior do que das pessoas que você conhece à sua volta. Era do básico do básico. Meu inglês, hein? E aí o pastor Giles falou assim, Neilon, se a Inglaterra precisasse de inglês bom para ser salva, a Inglaterra já estava toda salva.
Porque tem muita gente aqui que fala inglês fluente. Mas o que o Senhor precisa aqui é homens de Deus que têm vida, que possam falar do Espírito e que tenham um coração para o Senhor. É isso que a Inglaterra precisa. Eu abracei essa palavra e eu falei, tá bom então, pastor. E lá no encontro, quando eu falei, assim, o Espírito caiu, as pessoas foram cheias, as pessoas foram transbordando, as pessoas foram libertas. E aí eu decidi a crer. E aí, desde então, eu nunca mais parei. Tem quantos anos, pastor Neilo? Não existia a igreja videira ainda aqui em Swindon, né? Era a primeira igreja da Inglaterra, da videira, era. Foi quando o pastor... Esse daí, na linha do tempo, foi quando o pastor Giles chegou aqui e começou a botar células, começou a juntar o pessoal perto da casa dele, né? Ali em Piper, naquela parte, né? Sim. Quando nós chegamos aqui, era tão interessante porque ele tinha uma célula só, era apenas uma, já tinha começado uma célula, só que a célula, ele não tinha trabalho com jovens, com adultos e com crianças, era só uma. Então, ele não tinha espaço para todo mundo e as pessoas que tinham família tinham que ser assim, era alternado. Uma semana a esposa vinha e o pai ficava com os filhos, na outra semana a esposa vinha e o esposo vinha e a mãe ficava com os filhos. E aí eu cheguei e nós falamos assim, não, nós precisamos de abrir uma célula de casais, com célula de criança e fazer esse trem junto, porque nós chegamos lá com a visão lá de Goiânia, né? E eu abri a primeira célula da família, né? Com os meninos, aquela coisa toda lá em Swindon, na nossa casa. E com o inglês quebrado, né? Daquele jeito. E é interessante. Até hoje, né? Os irmãos, né? Me abraçam, me amam e falam que foi a melhor época da vida deles lá como igreja. E eu fui... Porque eu criei nessa palavra que o pastor Giles falou. Então, primeira coisa, se você quer, né? Você tem que sair da zona de conforto, tem que colocar você numa posição que você não tem escape, certo? E depois é crer que aquilo que você recebeu de Deus, Deus vai te usar. E sabe o que é interessante, Dani? Quanto você é fiel no pouco, o que a Bíblia diz? Muito. Ele te dá no muito, né? Muito. Quanto mais eu ministro em inglês, mais eu aprendo inglês. Eu ainda estou na jornada, mas assim, meu inglês deu um salto, né? Eu consigo entender 100% de tudo, eu consigo me comunicar com tudo. Hoje trabalho como contador, além de ser pastor. E assim, consigo atender todos os meus clientes, tudo, eu não tenho problema nenhum com o idioma, absolutamente nada de problema. E o senhor é fluente, pastor. Eu faço a tradução de todas as palavras do pastor Aloysio, né, para inglês, e entrego para todos os pastores da fala inglês hoje, da Videira Internacional. Então, assim, que legal, pastor, que legal. E quando é que foi? Quanto mais eu faço isso, mais eu aprendo. Então, eu sou mais fiel. Aprende, porque né? quando, no início, eu percebia as pessoas querendo que eu fizesse, eu falava, não, meu inglês é ruim, eu acho que não é bom o suficiente. O que acontecia comigo? Eu não crescia. Então, quando eu comecei a ser fiel com aquilo que o Senhor já me deu, a oportunidade foi gerando outras. Aí eu cresço mais. Maravilha, cada vez que eu cresço mais. Quando nós chegamos em Swindon, em Bristol, né, que a gente foi enviado para abrir a igreja videira aqui, tinha um irmão lá na igreja que falou assim, pastor, eu queria tanto que você me desse a aula. Primeira coisa que veio no meu coração, o que você acha? Eu não dou conta, né? Não tenho inglês suficiente, eu não consigo, né? Não vai dar certo. E eu pensei, não, esse negócio não é de Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo, olha, se você é fiel no pouco, no muito te colocarei. Aí eu falei, ok, eu vou ensinar o que eu sei. E quando eu comecei a ensinar inglês, aí foi a época que eu realmente aprendi inglês. Aí eu comecei realmente a avançar. Porque uma coisa é você estudar para aprender. Outra coisa é você estudar, aprender e agora você ensina, porque isso consolida no seu coração. E é exatamente isso que nós fazemos na nossa visão de célula. O irmão, ele ouve a palavra lá, ele aprende no domingo, e agora na célula ele tem que compartilhar, não é assim? Ele tem que compartilhar. Por quê? Consolida no coração. Pastor Luiz, ele usa o exemplo da porcelana, né? Se você pega uma porcelana e pinta nela, você pode ali depois lavar e tudo, e acabou. Agora, se você pega uma porcelana, pinta nela e coloca no forno, e coloca ali a 500 graus, 600 graus, não sei qual é a temperatura que usam, mas aquela pintura depois incorpora na porcelana. Aí, meu irmão, não tem jeito mais de pintar. Então, quando você ouve a palavra e você não compartilha com ninguém, é igual a porcelana que foi pintada. Aquilo ali pode ser apagado. Mas quando você compartilha, é a porcelana indo no fogo, impregna, se torna seu.
E é interessante porque eu percebo isso. Os irmãos que vão no culto e não estão na célula, se perguntam: o que foi o culto da semana passada? Você acha que eles lembram? Não lembram. Não lembro. Mas depois que eles compartilham na célula, os irmãos lembram e falam aquela palavra, falei daquilo. É verdade. Ficou impregnado. Não é mais a palavra do pastor nele, é a palavra minha. E aí você não vai repetir o que você ouviu, mas aquilo que o Senhor ministrou no seu coração em relação àquilo. Só uma curiosidade, quando é que foi que o senhor que começou a videira aqui, com o pastor Jaios, que você chegou, você começou a ajudar ele, e que vocês fizeram assim, os primeiros cultos, como igreja videira, ou como Vine Church, né? Até o momento que eu havia chegado, não existia culto ainda. Em 2011, abril de 2011, por aí, não tinha culto. Ele tinha algumas células, ele estava tentando ali consolidar. Aí depois que nós chegamos, eles fizeram o primeiro culto. Aí começamos no hotel, né? E era ali alguns irmãos já e tudo. E o Senhor começou já a trazer algo que foi consolidando. Logo tinha uma célula de jovem, uma célula de adulto, uma célula de casais com crianças, já eram 3 células. E aí o negócio começamos a fazer os encontros. E aí o Senhor só começou a adicionar os que haviam sendo salvos. Que maravilha. Amém. Eu então, imagino assim, foi em 2011 que eu 2011. cheguei junto com o pastor Jaios. 15 anos. 15 anos. Eu acho que quando vocês olham... Então, eu imagino que para o senhor e para o pastor Giles, naquela conferência desse ano, vendo 100 pessoas sendo batizadas, foi um feedback, né? Assim, Nós batizamos 104 pessoas. 104, né? 104. No total. 104. Depois nós vamos entrar nesse assunto. Realmente foi assim, mas algo emocionante. Eu estava muito emocionado, né? Eu fui dar a palavra de oferta lá e estava engasgando para falar. Foi uma emoção muito grande. Porque quando a pessoa vê o início, né, que vê a dificuldade de começar a célula, de começar a igreja, poucas pessoas, de repente você vê um grupo com, sei lá, 400, 500 pessoas reunidos, sabendo que nem está todo mundo lá, e que daquele grupo 100 pessoas estão se entregando ao Senhor, né? Oh, meu Deus. Né? Foi tão interessante porque o pastor Giles, ele estava pregando na conferência de pastores na Flórida. E quando ele ouviu do batismo, ele falou assim, não, eu tenho que estar lá. Então ele terminou de pregar, pegou o avião, veio direto para o batismo. Ele não teve... Uau. Não perdeu a oportunidade. Ele teve esse entendimento, né? Que eu preciso estar lá, eu faço parte disso. E às vezes eu fiquei assim, me perguntando, falando, gente, tem gente aqui, né? Fácil de vir e não fez o esforço, não pôs nenhum tipo de esforço para poder estar lá. Eu tinha um irmão aqui que ele estava mudando durante a semana toda e chegou no sábado e falou para mim, pastor, eu estou muito cansado, né? Eu estou mudando. Eu falei assim, irmão, você não tem noção do que você está perdendo, né? Isso aqui é glorioso demais para perder, você não pode ficar fora. É algo marcante, né? Foi algo marcante. É um marco na história, né? No jornal falou que não se vê, né, um evento desse tipo, 100 pessoas sendo batizadas aqui na Inglaterra, em público, né? Não existe isso, você não vê isso. Não vê isso. É uma história para ser contada. Na conversão do pastor Antônio, e ele falou a respeito, quer dizer, quantos anos já não tem, né? Do batismo de 3.000. E aquilo aí está marcado, e como também ficou o pastor Neilo, né? E a sua esposa, está marcado para o resto da vida. Para o resto da vida. Há 30 anos vocês vão falar desses batismos de 3.000 que teve em Goiânia. Então, assim, são marcos na vida do crente, do servo de Deus, que se você perder, passou, foi embora e você não fez parte daquilo aí, né? Você não participou. Então, às vezes, a gente mede esforço, às vezes é X, é valor tanto, não sei se eu vou pagar, mas você não pode botar preço na sua vida. Você não pode colocar preço, às vezes, em bênçãos que Deus tem para você, né? Assim, eu vou me esforçar, vou lá, vou participar, que depois você vai ter uma história para contar para os seus filhos, para os seus netos, né? Então é algo marcante, com certeza. Né? Sim. Maravilha. E, pastor, depois a gente pode voltar nesse assunto do batismo, né, que é algo interessante, de repente, se quiser contar para a gente um pouco mais dos bastidores. Mas antes, eu queria saber do senhor,
na linha do tempo, o senhor saiu do Brasil fazendo comércio exterior, veio fazer o intercâmbio, pelo visto o senhor voltou para Goiânia, levou uma tcheca com você, levou uma inglesa, depois o contrário, o pastor Giles casou com uma brasileira e trouxe para cá e você levou para lá, né? Mas aí depois vocês voltaram aqui para o Reino Unido. E quando que veio a transição na sua vida de comércio exterior para contabilidade? E foi uma escolha junto, alguma coisa relacionada ao ministério? Ou foi algo assim mais assim, porque você gostava, já tinha esse planejamento? É interessante essas histórias aí, porque quando eu era criança, eu tinha um sonho que ele vinha de vez em quando e eu repetia, via aquele mesmo sonho de novo. Não sei se já tiveram alguma coisa assim. Você tem um sonho que você já teve antes, ele repete? Vocês já tiveram isso? Sim. É. E eu tinha esse sonho que eu chegava num lugar e eu tinha uma jaqueta roxa e os botões dourados. E era um lugar que era muito bonito, muito diferente, eu não conseguia entender. Quando eu cheguei para morar em Londres, eu podia trabalhar 2 horas por dia, né? 10, 20 horas semanais, eu acho que é uma coisa assim, como visto que eu tinha. Eu arrumei um emprego no hotel que ficava ali em London Bridge, não, Tower of London. E eles me deram um uniforme igualzinho do meu sonho quando eu era criança, com os botões que eu repetia. Uau. E eles estavam construindo uma nova torre do hotel, uma torre que nunca existiu antes. E aí eu fui fazer um negócio lá no quarto, que era o topo lá do hotel. E quando eu cheguei lá, eles tinham terminado de montar o quarto, era novíssimo, e era exatamente o ambiente que eu sonhava quando eu era criança. Sabe? Aquele Uau. negócio que eu tinha sonhado há 20 anos atrás, estava sendo realizado agora, com a roupa que eu sonhava e o ambiente que eu tinha visto. Eu fiquei chocado, mas eu não tinha entendido que eu tinha um chamado para a Inglaterra, né? Eu achava que eu estava aqui para fazer o curso de inglês, aprender um pouco de inglês e ir embora para resolver. E foi interessante que nessa parte da gente voltar para a Inglaterra, eu trabalhava na Inglaterra, eu era supervisor de uma rede de drogarias lá, trabalhava na farmácia, né? E não consegui me encaixar com a questão do comércio exterior, que é uma outra conversa depois. Mas o pastor Giles falava assim, vem para a Inglaterra. Eu falava assim, Deus me livre, não quero de jeito nenhum. Quando eu vim para a Inglaterra, a visão que eu tive aqui do brasileiro é do brasileiro morando num quarto, onde tinha um monte de gente dividindo a casa, e aí as pessoas iam lá e roubavam a comida que você comprava, não limpavam a casa dele, deixava suja na cozinha, e eu muito assim metódico, eu tinha que ir lá e arrumar a cozinha dos outros, e perdi a minha comida que eu tinha comprado. E tudo muito caro, você não consegue viver na sua casa, tem que sempre compartilhar. E eu falei para mim, estranho que é do diabo, não é de Deus. Porque lá no Brasil, nós morávamos numa casa que era eu, minha mãe, e eram 3, 4 quartos, né? Você entra com um carro dentro da casa, né? E aqui aquelas cozinhas que é um negocinho assim. E eu falei assim, eu vivo muito melhor no Brasil. Então eu sempre falava que não queria. E eu lembro que nós já tínhamos 3 crianças e minha esposa queria o quarto. Eu falei, Deus me livre, como é que nós vamos fazer? Aqui não tem carro de 7 lugares ou maior, igual a gente tem fora, né? No Brasil é mais limitado essas opções de carro maior. E ela virou para minha filha e falou assim, filha, nós vamos orar e Deus vai nos dar um carro maior. Pai, se nós orarmos e tiver um carro maior, de vários assentos, você concorda a gente tem mais um filho? Eu falei, concordo. Mas eu tava com aquela incredulidade tão grande no coração que eu tinha certeza que não ia ter, sabe? Passaram assim, o outro dia, o pastor Giles liga no Skype, a gente não tinha essas coisas hoje, e falou comigo, falou assim, Neylon, eu tô orando para Deus trazer você para cá, mas a Barunca para me ajudar. E eu quero saber se vocês já oraram sobre isso, porque eu tenho um carro aqui que eu guardei, ele é para vocês, eu quero dar ele para você. É um carro de 8 lugares. Nossa! Aí eu falei assim, e era interessante porque quando a Barunca foi orar com a Glória sobre ter o carro, né, para confirmação do outro filho, ela perguntou que cor que você quer. Ela falou verde. Que cor que era o carro que o pastor Giles estava nos dando?
Verde. Verde, era. Aí a Baduca falou, vamos, bora pra Não, a Baruca Inglaterra, falou assim, né? estou arrumando as minhas malas, não quero mais saber, o senhor está muito bom, já está tudo certo, e nós vamos embora para a Inglaterra. E eu pensei comigo, entrei mais numa fria, né? Deus me livre. Meu coração completamente Mais um fechado. filho em outro país ainda. E foi interessante que quando nós chegamos aqui na Inglaterra de mudança de volta, em 2011, no primeiro dia, a Baruca começou a vomitar. E ela fez um teste de gravidez e estava grávida. Nossa. É muita coisa nova para pouco Na tempo. verdade, você não tinha, já ia vir um filho, né? Você desceu Era. pra professora. Então, seus 3 primeiros filhos nasceram no Brasil. Sim, os 3 primeiros nasceram no Brasil. Eu pensei que eles tinham nascido aqui, assim, eles, Não, né? não. Então, E foi já a parte da transição de Deus te falando assim, eu vou te mover mesmo que você não queira, né? Mas eu falei que eu não queria mais que seja feita a tua vontade, né? Foi interessante. E aí, quando nós estávamos fazendo essa mudança, o Senhor me lembrou desse sonho que eu tive no hotel, do uniforme, que não era algo que eu tinha planejado, mas que o Senhor estava planejando. E aí eu peguei e me entreguei. Falei, Deus, já que o Senhor está fazendo, então o Senhor toma conta e assim, o Senhor cuida de nós. E foi dito e certo, né? Quando nós chegamos em Swindon, nós tivemos um período de muita dificuldade, porque no Brasil eu tinha um salário razoavelmente bom e trabalhando aqui na Inglaterra, eu estava tentando não ir para esse emprego de ganhar pouco, né? Apesar de eu tinha agora 3 filhos, esposa grávida, já não podia mais ir para uma casa de compartilhada, apesar de eu pagar alguma coisa maior. E aí eu fui tentar arrumar alguns empregos e meu inglês era muito ruim ainda. Eu não conseguia emprego decente. Eu tive que ir trabalhar lavando carro. E eu lembro de um momento que eu comecei tanto a ficar com essa questão, eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso de prover minha família, eu preciso de não sei o quê. E acabou que eu trabalhava no emprego de manhã, no emprego à tarde, outro emprego à noite. Aí eu não tinha mais tempo para o discipulado, eu não tinha mais tempo para a célula, eu não tinha mais tempo para as coisas de Deus e nem para a igreja. E chegou o momento que eu caí em mim, né? Caiu a ficha. Eu falei assim, eu estou perdendo meu tempo. Eu vim para cá para um propósito e estou deixando Faraó me distrair com essas coisas. E é tão interessante porque eu peguei e orei e tudo. E eu falei, Deus, eu não posso mais, né, fazer isso aqui, eu não vou fazer desse jeito mais. E eu cheguei num emprego que eu trabalhava à noite, falei assim, a partir de hoje eu não venho mais. E tinha um rapaz que trabalhava lá comigo, ele era muçulmano. E quando eu pedi conta, ele achou que o patrão tinha me pedido de demitido. E ele foi lá brigar com o patrão demitiu ele por minha causa, porque ele foi brigar com o patrão. E aí ele veio falar comigo que tinha sido demitido, aí eu orei com ele, levei, ele aceitou Jesus, foi salvo. Então, a minha demissão trouxe salvação para outra pessoa. Aí eu comecei a entender que Deus cuida e faz do jeito que ele precisa. Mas o mais interessante disso é que a empresa que eu trabalhava durante o dia era uma empresa de lavar carro. E eu trabalhei o mês todo e eu já não tinha mais dinheiro e nem nada. E a empresa decidiu não me pagar. Eles falaram que tinha um carro lá que tinha sido estragado, eles iam reter meu salário para cobrir os custos, né, desse serviço lá. E eu com já quase 3 filhos e mais um grávido, minha esposa grávida, não tinha comida, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar comida. E eu estava meio assim, muito abalado, né? Tentando fazer essa transição no meu entender, sem dinheiro, sem emprego decente. Lavar carro, não é que é um emprego ruim, não, mas você tem noção que é lavar carro na neve? Sem carro no pátio para você lavar? É difícil, Né? hein? E eu ficava assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Minha mente era isso. E o pastor Charles me ligou, e aí, Neylon, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada para comer. E eu chorei, falei para a Baruca, se nós não tivermos a provisão de Deus aqui, se Deus não nos prover, nós vamos embora semana que vem. Não tem jeito mais. E é interessante que o Uncle Fred me ligou depois de algumas horas que eu orei, o Fred e a Denise, e eles falaram, Neylon, nós queríamos saber se você está em casa, que eu queria dar um pulo aí para
te fazer uma visita e levar umas coisinhas. Eu falei, tô aqui em casa. Quando a fé, eles chegam lá com um carro cheio de comida. Eles tinham umas zafiras, dobraram o banco assim, tinha comida até no teto. Uau. E sabe, quando... Não sei se você já comprou alguma coisa para dar para alguém que está precisando. Você já comprou, Dan? Sim. Você compra o básico, é ou não é? Uma cesta básica, né? O arroz. Uhum. Você compra o óleo, a carne. Mas eu percebi que ali o Senhor realmente estava mimando. Uncle Fred trouxe aquelas coisas que compro quando tem muito dinheiro na conta. O Senhor começou a mostrar o cuidado dele comigo, sabe? Uhum. Queijo é o presidente, o Bry é o presidente, é o brioche daquela marca, entendeu? Não era uma compra só para ajudar alguém que está passando dificuldade. Era uma compra de mostrar cuidado e mimo. Uau. Então, eu percebi o Senhor cuidando de mim. E eu falei para o Senhor, o justo não mendiga o pão, eu não vou falar isso para ninguém. E aí eu falei para o Uncle Fred, Uncle Fred, eu estava orando para o Senhor, isso aqui é a resposta da nossa oração. Ele balança a cabecinha, ele é muito velhinho, vocês devem conhecer o Uncle Fred e a Denise, não sei se já tiveram com ele. Da igreja inglesa, na igreja inglesa, né? Eu acho que eles vão sempre no primeiro culto, de 9 às 10, eu de vez em quando vou lá, eu tive contato com eles. É um bem altão, bem altão. Ela é mais baixinha, né? Um senhor inglês. Aí ele olhou para mim, deu aquele sorrisinho bem discreto dele, e falou assim, eu sei, eu estava no meu jardim arrumando, o Espírito Santo falou para mim, deixa ir agora suas ferramentas, agora, vai no mercado, que eu preciso que você responda uma oração do meu servo. Olha só. Mistério, hein? Isso é mistério. E aí ele deixou e veio para poder fazer o que o Senhor tinha feito. E aí eu entendi que o Senhor que cuidava de mim. Essa semana, esse domingo, né, eu tive o privilégio de fazer um casamento numa igreja anglicana. E eu estava falando sobre João 2:1, né, onde Jesus faz o milagre do vinho, né, o primeiro milagre de Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor estava lá e ele foi convidado pelos seus discípulos. Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa de aprender. E a Bíblia fala que o vinho acabou e aquele povo foi para Maria para falar sobre o vinho ter acabado. Ela falou assim, não, vai e fala com Jesus e faz tudo que ele mandar. E depois que Jesus fez o milagre, a Bíblia fala que a fé dos discípulos cresceram. Né? E aí eu estava falando desses 3 milagres. Né? O que é o vinho ter acabado? É a alegria. Né? O vinho fala do Espírito Santo, não tem mais mover e tudo. E muitas vezes a nossa vida passa por essa fase de dificuldade, porque na verdade a gente não convidou o Senhor para estar presente. Eu mesmo, eu confesso para vocês, né? Dentro desse processo aí, ajudando plantação de igreja e tudo, eu estava querendo resolver o problema do dinheiro lá da minha casa, eu trabalhando, 3 empregos. E no momento que eu falei, desisto, Senhor, já não consigo mais e tudo, e eu convidei o Senhor para fazer parte disso, né? O Senhor, ele entrou, ele veio. E a Bíblia fala, né, que ele está à porta. Se você abre, convida, ele entra e ele vem cear conosco. Então, se você está aqui hoje e você está ouvindo isso, né? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O Senhor não entra em lugar que ele não é convidado. Ele é um cavalheiro. E eu tive que aprender isso de uma forma ruim, mas você pode aprender hoje, né, sem estar aqui passando por tanta dificuldade. E o Senhor me leva a lembrar daquela circunstância que o povo de Israel, eles migraram, né, de Israel para a terra do Egito. Por que eles foram lá? Porque tinha mantimento, tinha riqueza, e havia um momento de fome acontecendo em Israel. Só que esse pessoal que estava lá, eles começaram a ficar distraídos, né, com as coisas ali do Egito e tudo. E eu vejo muitas vezes nós aqui nesse país fazendo a mesma coisa. Você vem para cá, você tem um sonho, tem tantas coisas, mas aí você começa, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar mais trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você esquece das promessas que o Senhor tem para você. E a Bíblia fala que 400 anos passaram
E aí aquele povo lembrou da promessa que Deus tinha feito para os antepassados. E eles clamaram ao Senhor. E você sabe o que a Bíblia fala, Dan, quando eles clamaram? Deus ouviu. Deus ouviu. Aí eu fiquei pensando assim comigo, meu Deus, mas como nós podemos ser tão trouxa, né? Tão idiota, porque a gente tem que passar a sofrer. Por que não pediram antes? Por que tiveram que esperar 400 anos? E aí tá eu lá, né? Passando já meses e meses naquela ladainha lá, tentando dar dinheiro, emprego. Aí eu pensei comigo, por que eu não falei pro Senhor antes que, né, que eu estava no meu fim, que eu precisava da ajuda dele? e foi essas coisas. E aí o pastor Giles depois falou, não, Neira, eu estou sentindo no meu coração, quero dar um passo de fé, queria saber se você gostaria de prestar serviço para a igreja. Eu queria trazer os books keeping para dentro da nós, e talvez você podia me ajudar. E aí eu fui trabalhar com o pastor Giles, fazendo bookkeeping para a igreja, fazendo a parte de escrituração contábeis, né, que a gente fala em português. E lá eu precisava fazer depois a folha de pagamento, e depois eu fui aprendendo outras coisas. E aí essa parte contábil, né, foi criando shape. No Brasil, quando eu era da pré-escola, não, na escola secundária, eu já fiz aquele contabilidade. Eu também. Técnico em contabilidade, eu também. Então eu tinha uma coisa. Quando eu fiz comércio exterior, que é mais um curso administrativo, a gente vê de novo contabilidade. Então, para mim, não foi uma coisa difícil mudar assim a perspectiva, foi fácil. E vindo para Bristol como plantador de igreja, né? Eu saí daquela zona de conforto ali de Swindon e cheguei aqui e o meu aluguel ele dobrou, né? Eu pagava 750 libras de aluguel em Swindon, vim para cá era 1.500, aí tudo mudou de dimensão. E eu comecei a trabalhar para o pessoal da sala de master, como a parte de administrativo, eu era o gerente lá do escritório, fazia todo esse gerenciamento de escrituração para eles também lá e tudo. E chegou um momento que eu precisei de expandir a forma que eu trabalhava, porque na sala do master, eles me controlavam o tempo, quando eu podia sair, quando eu não podia. E eu lembro como fosse hoje. Tinha uma conferência em Portugal para pastores e líderes. E eles falaram para mim, você não pode sair, não podemos dar férias, porque a gente está num mês que é muito corrido. E eu lembro que lá atrás, em Swindon, quando eu passei aquela dificuldade, eu falei assim, Satanás nunca mais, Faraó nunca mais vai determinar quando eu trabalho e quando eu não trabalho. Eu falei assim, chega, foi o limite. Então, quando o meu chefe falou para mim que nós não vamos te dar mais o direito de escolher quando você vai para a conferência de pastor ou não, eu falei, a minha prioridade é o Senhor, eu estou pedindo conta agora. Decidido, né? Algo decidido. Eu falei, não negocio mais, né? Minha vida é do Senhor. Senhor, agora a gente tem que resolver. E aí foi tão interessante que teve um irmão brasileiro que chegou para mim e falou, faz minha declaração de imposto de autônomo. Eu falei, faço para você. Fiz para ele. Quando você cobra? Não, nada não, seu amigo. Aí ele voltou com mais 5. Aí eu pensei, eu não consigo ficar fazendo para todo mundo sem cobrar. Ele falou, não, a gente quer pagar. Eu falei, então tá bom, eu vou começar a pagar. Eu fiz esses 5, voltaram mais 20. E logo eu já estava aí com a carteira de cliente com mais de 100 clientes, né, na área contábil. E aí começou a ficar difícil para mim, porque trabalhar como contador, sem ser devidamente registrado junto à Receita Federal aqui, que é o HMRC, é muito difícil, porque você não consegue representar os seus clientes. E aí foi onde eu falei, ok, vamos fazer um curso contábil, vou me afiliar ao sistema do HMRC, me tornar um agente registrado e tudo. E meus clientes têm prosperado, têm tornado-se empreendedores, empresários, né? E eles têm outras conexões. E eu vou te falar, toda semana eu tenho clientes novos, o Senhor cuida de mim e minha finança só tem crescido. Graças a Deus. Deus é bom. Satanás não determina quando eu trabalho ou não, é o Senhor. Amém? O meu horário é dele. Eu trabalho de casa, esse aqui é o meu escritório. Eu atendo clientes no Reino Unido todo e sou pastor da igreja aqui de Bristol. A igreja tem crescido, né? Ela tem avançado. Nós temos o privilégio, nós batizamos aí mais 10 pessoas nesses últimos dias aí do batismo dos 100.
E o Senhor tem nos dado graça, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E ainda faz homeschooling com os 4 filhos. 5. É. 5 filhos. 5? 5. Depois do quarto veio mais um. O carro de 8, né? O combinado era carro de 7, veio o carro de 8. Né? O senhor deu carro de 8 lugares. Tem que encher, né? Tem que encher. Glória pastor, a Deus. Mas o pastor está contando aí as vitórias, né? E hoje o pastor está como pastor da igreja em Videira, em Bristol. Sim. E aí tem contado muitas vitórias e da forma que Deus tem provido. Mas a gente sabe que, como igreja, agora mais o lado do ministério, né? Como igreja, o pastor também, com certeza, tem alcançado muitas vitórias. Mas, e mesmo falando inglês, né? Com a fluência, e a igreja do pastor hoje basicamente só inglês, né? Os cultos são todos em inglês, ministrando louvor em inglês, a palavra em inglês. Mas quais seriam, assim, os desafios desse trabalho que o pastor tem como pastor da Igreja Videira em Bristol? Olha, eu acho que o maior desafio que nós temos é quando nós achamos que nós podemos fazer. Sabe? Fazer o ministério achando que você vai fazer no seu braço, ele não vai avançar. Essa obra, ela não é nossa, ela é do Senhor. Todas as vezes que eu olhei para mim, eu pensei em desistir. Todas as vezes que eu olhei para o que eu podia fazer, eu pensei que eu não daria conta. E então, imagina comigo, você vai ser enviado para plantar uma igreja, e aí você é desafiado a fazer num idioma que não é a sua primeira língua. Você acha que eu aceitaria esse desafio se eu soubesse? O que você acha, Dani? Provavelmente não. Não. Provavelmente falar, não, eu não sou qualificado. Vamos, pastor Ariel, é muito melhor. Uhum. Já fala inglês. Por sinal, ele até inglês, né? Mas já está resolvido. Depois, você pega e faz, não, a gente vai mandar você fazer em inglês e vai ter um monte de brasileiro lá tentando te resistir para fazer em português. Né? Ou seja, ao invés de ter gente para te ajudar, tem gente para te desencorajar. Foi a outra coisa que eu tive. E depois, além de tudo isso, nós tivemos o Covid, 2 anos de Covid, onde plantar a igreja, onde que não podia ter igreja, é um negócio assim, só doido mesmo para tentar fazer isso, né? Complicado. Então, eu acho que, olhando isso, olhando para tudo que aconteceu, foi muitos desafios, mas é interessante que todas as vezes que eu coloquei o Senhor primeiro, né, nós tivemos um romper. Teve um romper no idioma, teve um romper com a igreja, né? Então, eu quero falar para você, né, que está no nosso meio, que tem um chamado do Senhor para ser um plantador de igreja, né? Creia que o Senhor é Deus. Né? Paulo, ele fala aos Coríntios o seguinte: Our God is able. Né? Nosso Deus, ele é capaz de fazer. Ele pode fazer. Amém? E nós temos que crer nisso, né? A obra que Deus faz é muito maior do que nós fazemos. Eu fico tão assim maravilhado. Nós fazendo esse casamento lá na igreja anglicana, né? Tinha um irmão da nossa igreja casando com uma moça inglesa e a vida toda dela era nessa igreja anglicana. E aí ele falou: não, eu queria que o meu pastor fosse fazer. Aí ficou aquele negócio assim estranho, porque tem o ministro lá da igreja da menina, né? A igreja é dele, aí chama o pastor da outra igreja para ministrar. E foi tão interessante, porque quando nós estávamos ministrando lá, a unção de Deus veio e assim, encheu o lugar, sabe? Completamente. E eu pregando sobre essa questão que eu estou falando de Jesus, né? De chamar ele para estar presente, né? No casamento e tudo. E eu vi o Senhor causando ali restauração. E nós tínhamos um grupo muito grande de gente que foram na igreja quando era pequena e não vão mais. Terminaram o casamento, assim, em peso. A comunidade veio para falar comigo. O próprio pastor lá da igreja veio me abraçar e falou assim: eu nunca experimentei isso. Né? E eu preguei uma palavra tão simples, né? A palavra que, assim, para mim, eu falei assim: gente, mas isso aqui é muito leve, né? Não vai causar peso. Aí eu falei: vai ser isso mesmo. E o Senhor veio. E o pessoal estava transbordando.
pessoas entregaram a vida deles para o Senhor Jesus lá no casamento, entendeu? Que coisa. Casamento sendo restaurado, chegou a menina lá e falou para mim assim: olha, pastor, eu mais meu marido saímos de casa brigar, nós estávamos pensando em divorciar. Com a palavra que o Senhor deu hoje, o Senhor restaurou, nós já estamos aqui de bênção, já estamos crendo que nós convidamos o Senhor para vir no nosso casamento. Sabe? Aí eu falei assim, Deus é bom demais, Deus é bom demais, então a gente tem que crer que ele que faz, ele é able. Eu participei do curso que a videira deu, a Vine, né, deu de novos membros. E aí, sábado de manhã, eu fui lá para ver como é que funciona, né? E aí o pastor Ariel trouxe uma palavra muito boa, o Carlos, aquele português também, ele deu uma palavra, né, muito boa. E aí o pastor Ariel perguntou assim, alguma pergunta ou alguma coisa que os irmãos queriam colocar? Aí o pastor falando agora da igreja anglicana. Tinha um casal ela devia ter uns 35, mais ou menos, e ele mais ou menos nessa mesma idade, 2 menininhas, e ela falou assim, eu estou mudando para a Igreja Videira porque eu estou vendo que Deus tem feito algo diferente no meio de vocês. Ela falou, isso tinha sido um anseio da minha família, a operação do Espírito Santo. A gente estava buscando uma igreja que tivesse essa ministração, essa forma de pensar, porque ela falou assim, porque eu não queria ficar sentada mais num banco só ouvindo um sermão. Eu queria participar. Então, você vê que Deus tem chamado nessa última hora, e ela é inglesa, né, o esposo inglês, Deus tem chamado, tem movido de uma forma que as pessoas elas têm o desejo não só de sentar e ouvir. E aí ela citou algo interessante. Se eu só ouvir e não falar, e o pastor até acho que comentou sobre isso, se eu ouvir e não falar, isso não vai ficar marcado em mim. E ela testemunhou isso, falou assim, na célula, foi a minha primeira célula que eu participei, e ali eu falei, e aquilo ali me marcou. Então a gente vê que tem um mover de Deus, né? Deus tem trazido pessoas de diferentes países com esse desejo, esse anseio de ver a operação do Espírito Santo, né? Igual o pastor está testemunhando aí também. Nós temos um irmão aqui, muito inglês mesmo, já assim, mais avançado na idade, e ele é casado com uma brasileira. E ele começou a vir no nossos cultos, começou a vir na célula, e assim fala que não crê. E ele começou a vir, e ele está fazendo agora, inclusive, o curso de casais com a gente e tudo. E eu fico vendo como que o Senhor tem moldado ele. Esse domingo, a esposa dele estava brava, porque ela sempre falava assim, não, meu marido é desonroso, ele não é generoso, ele é avarento, né, não sei o quê. E esse irmão, quando a gente falou do batismo, ele foi o primeiro que foi lá e fez a inscrição dele, sabe? E esse domingo passado ele veio, ele chegou atrasado uns minutinhos, porque ele queria passar num lugar para comprar um café para trazer para mim. Aí eu falei assim, gente, Deus já está mudando o coração do irmão, tá já bajulando o pastor, ele nem está percebendo. Ele tá honroso. Falei para a esposa, falei, irmã, creio que o que o Senhor está fazendo é poderoso, porque se esse é um homem que não tem honra, que é avarento, e agora ele gasta um tempo no domingo para tentar achar um lugar para comprar o café para o pastor, dá glória a Deus, né? Fica porque isso é um milagre já, isso é um milagre. E isso é interessante, pastor. No batismo do 100, a gente estava sentindo isso muito forte, né? A unção de Deus. E é o que nós falamos, que às vezes as pessoas elas estão ali por causa de um evento, mas elas não conseguem captar, sentir o que Deus está fazendo. Teve um momento lá, vou testemunhar para vocês, um momento que aconteceu lá, que estava eu e o Carlos, né? O português que o Júnior falou, que canta, né? Que é da rede inglesa. Nós estávamos conversando, assim, Deus estava fluindo fortemente entre nós dois ali, né, na nossa conversa. Aí, de repente, nós sentimos no coração junto, falando, bom, o pessoal que estava servindo os lanches lá, né, fazendo os hambúrgueres lá, eles estavam desmontando já, né, o food truck deles para ir embora.
Aí eu e o Carlos falei, vamos lá despedir deles, vamos agradecê-los. Tudo bem que eles esperam um retorno, vamos lá agradecê-los por ter vindo, por ter participado, né? A generosidade deles estar lá com a gente, foi bênção. E fomos lá, eu e o Carlos. Eles agradeceram, ficaram muito felizes, né? Nós passamos com eles um tempo. E a palavra do jovem lá, do rapaz, me marcou muito. Ele falou, eu tenho que ir embora, eu estou me apressando aqui para ir embora, porque se demorar mais um pouquinho, vou dar meu nome para batizar também. Sério, ele falou desse jeito para gente, em inglês. Ele falou, eu vou assim, a atmosfera está muito boa. Deixa eu correr rápido aqui, senão eu acabo batizando também. Senão eu vou acabar indo batizar ela também. Se eu ficar até o final, sem perceber, eu vou estar batizando ali também, sabe? A forma que Deus estava agindo, sabe? A forma que Deus estava agindo, muito forte. Aí a gente lembra de Paulo, quando ele pregou para o rei Agripa, falou assim, por um pouco, você também não me convencia de virar cristão, né? Assim, por mim, se convertia a todo mundo. Só as cadeiras que precisa converter. O resto, o povo tudo pode se converter. Então, assim, são essas coisas que a gente vê, né? Glória a Deus. Esse testemunho, porque nós podemos contar isso como um testemunho, aquilo que aconteceu no passado, hoje se repete, pessoas que são impulsionadas a ter essas experiências, às vezes tem a resistência, mas com certeza a semente foi plantada. Amém. Esse rapaz. Porque algo com certeza vai começar a crescer dentro dele, né? Esse chamado, igual esse casal, falou assim, nós precisamos de um lugar onde o Espírito Santo, eu precisava reunir num lugar onde o Espírito Santo tem movido. E com certeza essa pessoa, né, esse jovem, também ele vai ficar isso no coração dele. E com certeza pensa, né? Uma santa conformação. Pastor, então, assim, hoje em Bristol, a comunidade, né, a congregação, ela é basicamente só mais ingleses ou de outras nacionalidades? Como é que funciona isso? Eu acho que é difícil aqui na Inglaterra ter uma igreja que é só de ingleses, né? A não ser anglicana, né? É muito cultural, né? Nós temos lá africanos, nós temos eslovacos, nós temos tcheco, nós temos romeno, nós temos filipinos, nós temos muitos ingleses, nós temos alguns brasileiros. O brasileiro é a minoria, tá? Que nós temos. E, se eu não me engano, o romeno, ele é da comunidade romena que tem na igreja do Senhor. Eu lembro que quando eu fui acho que 1 ou 2 vezes na igreja aí, eles são até ciganos, né? Eles eram ciganos. Não, os ciganos são os tchecos. São os tchecos que são ciganos. São. Tá. Olha só. Então tem várias nacionalidades lá representadas. Então, agora, pastor, vamos tocar num assunto aqui. Vou dar uma cutucada no senhor aqui, vou dar uma esticada. Pode? Pode. Eu lembro que teve um período, eu não sei quanto tempo que durou, mas o senhor tentou carregar tudo ali, né? O senhor estava tendo culto em inglês para a comunidade brasileira, culto em português, né? Olha, toda a rotina é loucura. Chegou um momento que você percebeu que falou, não, é loucura, eu não estou dando conta. Como foi essa decisão? Deve ter sido muito difícil, né? Tomar essa decisão, comunicar essa decisão e falar assim, não, gente, eu tenho que focar em algo, né? Que Deus está fazendo. Olha, eu amo os irmãos brasileiros e o idioma português para mim é muito mais confortável, é a minha primeira língua. E nós tínhamos muitos irmãos na igreja que eram brasileiros. Então, nós tínhamos lá uns 40, 50 irmãos brasileiros. E quando a gente fazia o culto em inglês, esses irmãos reclamavam demais. Não, tem que ser em português, tem que ser em português, tem que ser em português. E a gente fala, não, então vamos traduzir. Mas não dá para ficar traduzindo o culto em tudo. Então, nós decidimos fazer 2 cultos, um em português e outro em inglês. Amém. Então, eu pregava num culto em português, depois pregava a mesma palavra em inglês e começou a ficar assim. Só que quando a gente começou a ser igreja de verdade, aí tem um discipulado. Aí eu tinha que ter um discipulado em inglês e outro discipulado em português. Aí depois a gente tinha um cursão. Aí eu tinha que fazer o cursão em português e o cursão em inglês.
Aí depois a gente fez um encontro. Aí tinha que fazer um encontro em português e encontro em inglês. Aí nós íamos ter lá o treinamento. Tem que ser em português e inglês. Ia fazer oração, tinha que fazer oração. E os próprios irmãos ficavam assim, a rede brasileira, a rede portuguesa. E começou a ver aquele tanto de coisa conversando. E eu, fisicamente, comecei a ficar assim, exausto. Né? Eu sou pessoa que está trabalhando aqui nas duas igrejas. Na minha casa eu sou o provedor também. A igreja não tinha condição de pagar um salário para mim. E eu cheguei àquele momento que assim, ou eu continuava fazendo os dois, ou eu entrava em colapso. E aí eu conversei com a nossa liderança, falei, pastor, eu não consigo, né, ver como que a gente vai resolver isso. Aí ele falou assim, não, então vamos ver se a gente manda um pastor, inclusive o Dan estava até envolvido, talvez de repente assumir a igreja brasileira e tudo. Só que quando nós falamos de trazer outro pastor, os irmãos brasileiros falaram o seguinte, ok, vamos então ficar com o pastor Neila aqui, que outra pessoa cuida das igrejas da inglesa. Aí o pastor Antônio falou assim, mas quem que nós vamos mandar para cuidar da igreja inglesa? Não tem ninguém. Eu tenho gente lá que pode cuidar da igreja brasileira. E os irmãos acharam, né, que eu estava escolhendo os ingleses ao invés de escolher os brasileiros. E eles ficaram muito magoados. E eles não quiseram ficar com a gente. Os irmãos que ficaram, eu vou te falar uma coisa, todos eles falam inglês fluente hoje. Né? Cresceram muito, porque, igual eu falei, você precisa estar num ambiente, né, onde você é cercado para você fluir. E eles têm sido uma bênção para nós aqui. Mas, assim, foi isso. Eu, na minha incapacidade de continuar fazendo tudo dobrado, né, com o meu tempo. Impossível, né, pastor? Eu tenho que trabalhar para manter a casa, eu preciso fazer o discipulado da cela e tudo, e mais o discipulado, mais os treinamentos, mais o curso, mais a oração. Né? Uma pessoa só não consegue fazer isso. E aí, para proteger, né, o pastor Neilon, né, a nossa liderança decidiu ficar só com uma igreja, se os irmãos quisessem ou não quisessem, para guardar a vida do pastor, porque senão não ia ter nem inglês nem português. Nem pastor, nem inglês, nem português, nem pastor, né? E nem pastor. Mas eu acho que o objetivo foi cumprido, né? Assim, porque realmente você vê que algumas pessoas, vamos dizer assim, algumas pessoas realmente não aceitaram, mas hoje eu percebo que o pastor vê um crescimento, né? Viu um avanço, né? Sim. Podendo focar mais no inglês, na rede inglesa. Tem um momento que a gente tem que tomar decisões, né? É impossível a gente... É difícil, né? Mas tem que Ainda ser feito, hoje, né? eu tenho uma vida muito puxada, porque eu trabalho de segunda a segunda, né? E no domingo, minha jornada começa às 5 horas da manhã. Né? Então, assim, as pessoas às vezes não percebem isso, ele só quer lá o pastor dele, né? Cuidando e treinando e tudo. Mas nós precisamos de ser uma equipe, né? Nós precisamos de ser família, de apoiar uns aos outros. Na nossa própria casa, não sei se vocês têm filhos, mas se os filhos não estão envolvidos no processo e não abraçam o que vocês estão fazendo, alguém vai ter que pagar o pato. Tem que ser. E pastor, com relação a esses desafios que a gente tem visto, né? Com certeza o pastor tem uma equipe trabalhando juntamente com o pastor, são os líderes, né? Os líderes de célula, pessoas que têm ajudado, e fala, e a visão da igreja videira, ela é muito isso, a gente tinha conversado um pouco a respeito disso, logo em off, né? Falado sobre esse trabalho de célula, esse trabalho de pessoas ministrarem. E aí, assim, só para a gente ficar marcado, a gente já conversou com o pastor Mateus, o nosso primeiro episódio foi com o pastor Mateus, e ele falou um pouco sobre o respeito do slogan e a visão da igreja videira. Então, o primeiro depois dos 20, que é o pastor, o número 21, a gente queria que o pastor relembrasse o slogan e a visão da igreja. Sim, com certeza. A nossa visão ela é muito clara, porque nós queremos que todo mundo entenda. E o evangelho ele é muito claro e muito simples. E a visão ela precisa ser simples também. Então, a primeira parte da nossa visão, nós fala que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedor. E o que seria o vencedor? Né? O que inclui nessa questão do vencedor?
Eu gosto muito daquela palavra que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que apesar de ser filho, né, enquanto ele é uma criança, não tem diferença nenhuma entre o filho e o escravo. E aí eu fico pensando, será que o pessoal que lê isso entende? Porque o vencedor, ele é uma pessoa que ele pode acessar as coisas que é dele, por herança do Senhor. E a criança, ela não tem diferença do escravo. Por quê? Porque ela é imatura, ela não consegue poder usar aquilo que o pai, né, deixou de herança. E assim a gente vê muito crente, né, muito crente, que ele não exerce essa posição dele de ser o herdeiro de Deus, de ter a autoridade de Deus, de ter o ministério, de ter o encargo, de ter a sabedoria, de poder usar as coisas de Deus. Então, você e eu, nós precisamos entender que nós não fomos chamados, né, para estar numa zona de conforto. Nós somos chamados para sermos filho maduro. A Bíblia fala lá em Efésios, né, que para que nós chegamos à maturidade da estatura de Cristo. Então, esse é o vencedor. É aquele crente que ele para do mimimi, ele para de ser o crente consumidor, ele para de ser aquela pessoa que está ali tentando saber se ele gosta ou não. Não, nós estamos aqui para fazer o que precisa ser feito. Né? Não tem esse negócio de olhar o quanto que vai custar e eu não gosto daquilo, ficar magoado com aquilo e tudo. E o crente maduro, ele não se magoa, né? O pastor Luiz fala que o amor, ele não magoa, né? Quem tem amor não magoa, tá lá em Coríntios também. Então, a gente vê muito hoje, fui magoado na igreja, fui magoado com os irmãos, fui magoado com não sei o quê, eu tô afastado de não sei o quê. Né? Então, assim, cresce, irmão, né? Chega de mimimi, você foi chamado para ser crente vencedor. Né? E é interessante que lá o Sermão das Montanhas, né? Ele tem uma lista, né, de coisas que você tem que fazer para você receber o reino. Então, é o irmão que ele ama o inimigo, ele sofre por causa da causa, ele não leva problema para casa, ele resolve, ele não é uma pessoa que é problemática, mas ele é resolvedor de problema. E aí vai. Se você pega o Sermão da Montanha ali, ele dá uma descrição assim, bem simples, né? De tapa, das bem-aventuranças. O Carlos Boco tá achando que é fácil, mas não é não. O vencedor, ele realmente tem um outro perfil de crente, né? E nós queremos treinar os irmãos, nós temos tanta essa estrutura para treinamento e preparar os irmãos, colocar ele na cela, colocar ele na vida. É muito simples você ser crente sozinho, né? Mas ser crente junto, você vai ser exortado, você vai ser amado, você vai ser perdoado, você vai ser, igual eu te falei, você tem que estar num ambiente onde tudo isso acontece. Você tem que ser lapidado. E depois que você é um crente vencedor, a Bíblia fala que nós somos uma igreja de vencedor, onde cada crente é um ministro. Então, qual que é a consequência natural do crente que alcançou a maturidade, né? Ele entendeu que eu não estou aqui só para ser mais um. Eu sou um vaso escolhido por Deus e eu carrego o chamado universal de todo crente. Então, assim, não é levar eu aí na célula simplesmente, ou estar atendendo o culto. É eu ser vida de Deus aonde eu estiver. É na escola, é no trabalho, é no supermercado, é onde eu vou fazer o negócio. Interessante falando disso, porque a família dos irmãos tchecos, né, que nós ganhamos para Jesus, a minha sobrinha ganhou uma televisão na internet. Eu fui lá buscar a televisão para ela. Cheguei lá, conversei com o irmão, preguei para ele, ministrei para ele. Minha esposa falou com ele em tcheco, não sei o quê. Domingo seguinte, eles estavam no culto, entregaram a vida para Jesus. Nós batizamos a família inteira. Uau! Tá? Inteira. Então, assim, vai buscar uma televisão, Deus salva. Vai lavar roupa na lavanderia, Deus salva. Vai estudar na universidade, Deus salva. Não, eu estou afastado porque onde eu tenho não toquei. Irmão, onde você vai agora virou igreja. Crente que é vencedor é assim. A maioria das nossas igrejas, nós estamos hoje mais de 2.000 igrejas, estamos em mais de 40 países. O irmão mudou para lá porque ele foi transferido do trabalho. Chegou lá, virou uma igreja. Entendeu? Não tem crente vencedor, entendeu? O chamado mudou tudo. Como é que você acha que a igreja primitiva saiu ali de Jerusalém e virou essa coisa toda no mundo todo, né? O crente entendeu, o crente vencedor. Crente que é imaturo, que quer viver igual menino, não vai alcançar nada disso. Né? Então, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedor, onde cada crente é um ministro. E ministro não é aquele que tem o título, é aquele que realmente entendeu o chamado dele, ele vai ser vida de Deus. Nós, depois do casamento,
nós fomos para a festa do casamento. E lá na festa do casamento, Deus estava salvando pessoas lá. Tinha gente jogando cigarro fora, orando conosco. E assim, normal, isso é coisa da vida do crente. Né? Você pode ser religioso. Eu vou no culto todo domingo, já fiz minha parte, dou dízimo, dou oferta. A Bíblia fala que se a sua justiça não ultrapassar os fariseus, né, os seduceus, né, você está longe de receber o reino. Entendeu? Então, assim, o padrão é bem mais elevado. E aí, depois nós falamos que nós vamos conquistar a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam. Então, desde quando o irmão chega na célula, nós estamos falando de multiplicação, nós estamos treinando ele. Né? Nós não queremos ali aquele grupinho para ficar e não multiplicar. Ele tem que crescer, ele tem que multiplicar. Certo. Isso é a nossa visão como igreja, né? E não é a visão nossa como igreja, é a visão do evangelho. Do evangelho. É do relacionamento, tá? De casa em casa, de estar junto com o irmão, fazer o discipulado, né? Mateus 28 fala, ide pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Se você não está fazendo discípulo, irmão, eu quero falar com todo amor e carinho, né? Você está longe de entender o que o Senhor te chamou. A vida cristã, sem você formar discípulo, é uma vida que você não está levando nada lá para o Senhor. Na hora que você chegar lá, a Bíblia fala que cada um será recompensado de acordo com o trabalho. E o trabalho tem que passar pela prova. Cuidado com o que se edifica. O que você está edificando? É ouro, prata, diamante, feno, palha, né? Madeira. Tem que ver. Porque a única coisa que vai levar para a eternidade é aquilo que é eterno. O que é eterno, né? São as vidas que você ganhou para o Senhor Jesus e os discípulos. Então, você pediu para me deixar um legado aqui, né? Olha, irmão, se você está tendo discípulos, se você não tem discípulos, você precisa de mudar a sua atitude, sua postura como cristão urgente. Amém? Rapaz. Quando você tem uma igreja celular, essa questão aí é impossível de não ter, né? Nós temos um irmão aqui de Bristol que ele mudou para um lugar chamado Clevedon. Do dia que ele falou que estava comprando a casa lá, eu já comecei a ministrar na minha vida dele. Falei, irmão, já chegou uma célula lá em Clevedon. Glória a Deus. Porque os pastores ficam assim, vou perder um membro, né? Vou perder não sei o quê. A gente já vê expansão, você já vê crescimento. Então, eu creio que o Senhor vai abrindo portas. E é interessante que essa semana, na quinta-feira passada, eu convidei ele para ir para Suíno comigo, porque eu estava dando aula no curso pastoral em Suíno. Ele falou assim, não, pastor, hoje é a primeira célula nossa do dia, estou começando a nossa célula. Eu falei, glória a Deus, já estamos expandindo. E eu sei que o Senhor vai nos dar pessoas que vai mudar para baixo, vai mudar para Wales, né? Que está na divisa de Wales. E logo nós vamos ter célula para todo quanto é lugar aqui, a igreja está expandindo. E o Senhor tem já consolidado, tem alguns irmãos que estão no nosso meio que eu já vejo chamado pastoral, então já tem gente que está falando e profetizando que vai ser pastor em breve no nosso meio, e ele tem respondido, né? Então, logo, sem mais igrejas sendo plantadas aí, em nome de Jesus. E assim, nós cremos que a célula é a melhor forma de plantar a igreja. Nós tivemos algumas igrejas aqui, inclusive, isso é um testemunho interessante. Nós somos a única igreja brasileira aqui de Bristol que nós temos nosso próprio prédio para poder reunir, porque os irmãos sempre alugam um lugar ou outro, né? Nós fomos muito abençoados. E nós alugamos lá para um irmão que estava plantando uma igreja. E eu falei para ele assim, irmão, mas você acha que já está na hora de começar o culto? Porque você não tem irmãos, como é que você vai pagar aluguel? Como é que você vai pagar essas coisas? Ele falou, não, a gente começa primeiro com o culto. E passou um tempo, ele desistiu, não prosseguiu. E ele falou para mim, eu devia ter te ouvido, eu devia ter começado com um grupo menor, né, sem pagar aluguel, porque a gente estaria numa condição sem barreiras financeiras. Eu falei assim, então nós cremos nisso, né, que uma célula, ela vira uma igreja, ela cresce, pode ser aqui, no Japão, em qualquer lugar. A gente tem visto em todo lugar que nós estamos. Uma célula é uma igreja. Porque é um organismo vivo, né? Um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele vai gerar por si mesmo. Vai gerar. E o senhor está falando a respeito de pessoas que vão para outra cidade, o senhor já comemora que vai virar uma célula ou pode potencializar uma igreja. E assim, eu tenho estudado muito o livro de Atos dos Apóstolos nos dias, tenho estudado bastante. Você vê como que está acontecendo lá. Então, e é interessante que eu
me debruçando nas palavras, eu percebi o seguinte, que Paulo, ele, antes mesmo de ser o apóstolo Paulo, de ser o plantador de igreja, ele já influenciou diretamente no evangelho ser distribuído, né? Sim. Porque no capítulo 8 de Atos, se eu não me engano, Paulo, depois que ele consentiu na morte de Estevão, ele começou uma perseguição ferrenha de entrar nas casas, o povo se espalhou por Samaria, Antioquia, e onde eles iam, ao invés de se sentirem acuados, no começo, não, eram igrejas que eram plantadas, e o evangelho se espalhou, o evangelho que estava preso em Jerusalém se espalhou Sim. através de Paulo. Depois ele voltou organizando já crente, né? Já irmão Paulo. E o que é essa mentalidade assim da gente ter essa disposição em pregar o evangelho? Eu estava vendo aqui no livro de Filipenses, Paulo, havia uma preocupação na igreja de Filipenses, Paulo preso, o que vai fazer agora? Será que tudo vai acabar? E aí fala assim, não, porque eu estou preso, primeiro, que toda a guarda imperial sabe que eu estou preso por causa de Cristo, então já é um testemunho. E outros irmãos que viram aquilo que eu tenho passado, eles agora pregam a palavra com mais firmeza. Então, assim, não tem como parar. Você está preso, você testemunha. Você está sofrendo, as pessoas, por causa do seu sofrimento, elas se enchem ali do desejo de pregar a palavra e ela leva a outros. Então, assim, são coisas que a gente fica impressionado com esses pequenos detalhes que Deus pontuou ali na palavra e hoje faz muito sentido para a gente, né? Assim, nós temos que ir, nós temos que sair, nós temos que evangelizar e pregar, e não tem nada que possa parar. É aflição, vai ter testemunho. É perseguição, vai ter testemunho. Vidas vão ser alcançadas. Com relação a esse propósito de batizar 100 pessoas num parque em Swindon, qual que foi, como foi esse trabalho, né? Exaustivo, foi muito, com certeza, exaustivo, e o engajamento das igrejas, da rede toda, e qual é o propósito maior nesses próximos 20 anos? Se os irmãos quiserem trazer alguma contribuição ainda do assunto anterior, senão a gente podia passar para o final, para essa pergunta. Vamos lá. Eu falo para você, nós precisamos de estar cercado e por um ambiente onde você é desafiado a crescer, né, e que você pode crescer. Andar com o pastor Antônio tem sido uma aventura para mim, né? Ele tem uma fé muito mais audaciosa do que a minha. E quando nós falamos que ia fazer um evento para batizar 100 pessoas, eu confesso que eu não teria dado o passo desse tamanho, porque eu não me acho, né, tão capaz quanto ele. E ele também não acha, mas ele decidiu crer. E igual eu falei para você, lembra que eu falei aqui no momento que nosso maior empecilho não é um ambiente externo, nós cremos que Deus é capaz de fazer, God is able. Nós oramos para 100 pessoas, Deus nos deu 104. Então, o pastor Antônio, ele exercita muito a fé dele com isso. Eu sou muito, assim, receoso com a parte de vamos conseguir, vamos ter o dinheiro. Quando ele falou que nós íamos gastar, tinha um orçamento de 28 mil para pagar as despesas, eu falei assim, meu Deus, onde é que nós vamos mais dinheiro, né? Eu já comecei a orar dentro de mim. O Nilo contador, né? Como é que nós vamos fazer? E é interessante porque o pastor Antônio, ele sempre teve essa audácia, né? E eu agradeço a Deus por isso, porque quando eu olho ele como homem de fé e o Senhor nos rompendo, ele está nos colocando numa posição desconfortável, né? Tirando nós da zona de conforto. E como eu sou grato a Deus, glória a Deus pela vida do pastor Antônio, porque ele tem sido instrumento de Deus para nos levarmos a avançarmos, a crescermos em Deus. E eu vou te falar uma coisa, vocês todos precisam de ter alguém para desafiar você, porque senão você vai ficar na zona de desconforto. Então, a primeira parte que eu ouvi ali e vi foi que falei assim, Deus, isso é um desafio muito grande. Mas, interessantemente, quando eu cheguei e contei para a nossa igreja, os irmãos bararam, eles estavam com muito mais fé do que eu. Então, a segunda parte
Aprenda a compartilhar os seus sonhos, né, com os irmãos que estão à sua volta, sonhar junto. Eu acho que isso é poderoso. E é isso que nós temos feito como igreja. Nossas reuniões é mais compartilhar aquilo que o Senhor já tem feito e nós levantamos os desafios para nós sonharmos junto. E eu creio que muitas coisas o Senhor tem para fazer. A nossa visão é que cada uma dessas pessoas batizadas representa uma igreja que vai ser plantada aqui na Inglaterra. Então, nós queremos ver aqui 100 igrejas plantadas muito em breve no Reino Unido. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Agora, estou falando que a gente precisa ter uma pessoa de fé, igual o pastor Antônio, assim, sempre ter. Eu estive 4 anos com o pupilo dele, o pastor Mateus. Ô, Dan, vamos ali comigo, rapidinho. É o pastor que me chamou ali, chega lá, vem aqui na frente, rapidinho, olha, eu vou entregar uma palavra aqui para os irmãos. Mas você vê, a gente precisa de gente para fazer isso com a gente, porque senão a gente não faz. Não faz. No final, já estava até mais tranquilo, mas no início eu ficava apavorado, porque ele me chamava para ir nos lugares com ele, de companhia. Eu falava, beleza, vamos. Chegava lá, no final da mensagem, falava, Deus, vem aqui na frente. Eu estou sentindo que Deus tem algumas palavras. Então, mas traga profecia aí. Não nada, Senhor, eu já tive que pegar misericórdia aí. E o Senhor fluía, o Senhor falava, o Senhor estava muito entendimento. Nós somos chamados para andar por fé, não por vista. Então, o batismo dos 100 foi um ato de fé para nós. Né? Nós não tínhamos as pessoas, nós não tínhamos a capacidade, nós não tínhamos o dinheiro, nós não tínhamos nada, mas nós sentimos de ser guiado pelo Senhor e decidimos crer. E o Senhor fez mais do que nós esperávamos. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Dan? No final? Infelizmente, né? Tá muito boa a conversa com o pastor, mas realmente vamos deixar para um segundo episódio, né? Obrigado por ter chamado muita aqui. Prazer. Prazer. E o segundo episódio vai ser em inglês, né? Nós estamos sendo desafiados, hein? Nós estamos sendo desafiados a fazer o podcast em inglês. Vamos fazer, hein? Let's go for it. Então, Our God is able. It is, for sure. All the time. Então, o nosso final aqui, pastor, a gente sempre... Primeiro, nós queremos te agradecer. Tá? Foi um prazer muito grande, assim, foi muito bom, muito edificante estar falando com o senhor, conhecer um pouco mais da sua história, né, do que Deus já fez na sua vida, né, e assim, a forma que Deus está conduzindo a igreja de Bristol, a vida do senhor, sabe? Para a gente é um privilégio muito grande a gente poder ter o senhor perto, né, poder caminhar próximo na mesma igreja, né, assim, na mesma videira. De vez em quando a gente está junto em alguns eventos, né? Para a gente é um privilégio muito grande. Mas nós queríamos que o senhor deixasse uma palavra de reflexão para quem está nos ouvindo. Nós deixamos o senhor deixou várias pérolas no meio do caminho aí para quem pegasse, né? Mas queríamos que o senhor deixasse uma palavra final, sabe? O senhor tem toda a liberdade, né? E também para falar da igreja aí de Bristol, o endereço, os dias, os horários das reuniões e dos cultos, né? Então o senhor tem o Eu comecei falando aqui do milagre de Jesus, né, em Caná da Galileia, e eu acho que eu vou deixar isso aqui para vocês, né, pensar. Primeira coisa que eu já mencionei é que o Senhor, ele só entra aonde ele foi convidado, ele só está presente aonde ele foi convidado. Então, o seu desafio é de você parar de crer que você vai conseguir, porque se você achar isso e você não conseguir, você vai desanimar. Mas se você convidar o Senhor, ele vai vir e ele vai dar presente. E aonde ele está presente, o que tiver acabado, né, se a alegria acabou, se a força acabou, né, o vinho ali representa a vida, o Espírito Santo. Então, se tudo está acabado, eu quero te falar, convida Jesus, porque ele vai entrar, seja no seu casamento, seja no seu negócio, seja ali na sua vida que você está passando dificuldade. Eu quero te falar, Jesus, ele é a solução para tudo que está acontecendo. A segunda coisa que aconteceu ali foi que os pessoal foram para Maria, né? E ela falou, não, vai para Jesus e faz tudo que ele falar. Então, primeira coisa, não vai falar para o vizinho, não vai falar para a sogra, não vai falar para sua mãe, não vai falar para o seu pastor, vai falar com o Senhor. Quando você leva o problema para ele e ele
põe na mão dele, você vai ver que o vinho que ele vai trazer é melhor do que o anterior. A Bíblia fala que todo mundo estava chocado, porque o vinho era muito melhor. E isso é o poder daquilo que Deus faz. Deus é um Deus que ele restitui. Qual que é a diferença da restituição e da restauração? Restauração é você voltar e consertar algo na forma original. Restituição, de acordo com a Bíblia, é que aquilo que você tinha sido estragado, defraudado, a perca que você teve, você era reembolsado com muito mais, 20% a mais. Então, ficava melhor do que era o anterior. Então, Deus é especialista nisso. Então, seja lá o que você está passando, eu quero te falar. Deus pode fazer isso ficar melhor do que era antes. Amém? Ele está na questão. E quando você faz isso, a sua fé, ela aumenta. A Bíblia fala que os discípulos creram quando eles viram Jesus fazendo um milagre. Então, primeiro, chama o Senhor para estar no lugar. Segundo, não vai falar para os outros aí com fofoquinha, ou reclamar, ou fazer murmurar, ou falar que não. Fala com o Senhor. E quando você falar com o Senhor, você vai experimentar a restituição, que vai ficar melhor do que antes. E a sua fé vai crescer. E quando a sua fé cresce, você começa a experimentar coisas maiores no Senhor. Amém? Nós somos aqui da Videira de Bristol. O Dan falou que eu posso falar um pouquinho da igreja. Nossos cultos é às 11 da manhã. E se você quiser achar a gente no Instagram, você vai colocar Vine Bristol, você vai achar a gente lá fácil. Né? E nós estamos na região de Kingswood. Nós temos célula espalhada por Bristol também. Temos um ministério de infantil muito forte. Todo domingo nós temos culto de crianças, né? Além do de adulto. E as crianças têm tido uma experiência com Deus aqui. E a família toda tem sido grandemente abençoada à nossa volta. Né? Se você está por perto, vem nos fazer uma visita. Vai ser uma honra ter vocês aqui conosco. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Nilo, muito obrigado mais uma Obrigado, vez. eu. Somos gratos ao Senhor por ter Amém. estado aqui com a gente. Jorge, também suas considerações finais. Então, para a gente foi muito edificante essa conversa aí com o pastor Nilo e situações que às vezes a gente deixa passar, né, e não atenta. E essa questão de você não pode ficar na zona de conforto. Às vezes nós nos colocamos em zonas de conforto e se deixar, você passa a vida toda nela, né? Só que o que Deus tem para nós é maior. Então a gente quer agradecer o pastor pela palavra, pelo incentivo. Obrigado. E saber que Deus tem feito coisas lindas e coisas que vão nos trazer edificação. A gente quer agradecer mais uma vez o pastor Neilo por estar aqui conosco. Esse tempo aí na correria de trabalho, igreja, mas tirou um tempinho para nos atender. Então, a gente queria agradecer o pastor. Foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite, pela confiança e pela honra. Glória a Deus. Então, tá. Dan? Amém. Que Deus nos abençoe. Estamos encerrando. E se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de deixar um comentário e compartilhar para alguém que você sabe que precisa de ouvir essa palavra. Dessa forma, o evangelho se espalha, o algoritmo a plataforma vai entender que é relevante esse vídeo e vai passar para outras pessoas e o reino do Senhor continua crescendo. Amém? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Fica na paz, Deus abençoe. Pausou? Saiu.